Olá, igreja, graça e paz. É uma oportunidade, na verdade somos gratos por mais uma oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Estamos aqui com Kleber, Cleide, Elisângela, Fábio, e esse é um presente. Sabemos que esse é um momento muito delicado, muito difícil para alguns, para todos nós, né? Na verdade é para todos nós passar esse momento que estamos passando, mas temos que confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas e só Ele tem a resposta para tudo. Então, amados, confie, adore ao Senhor com todo o seu coração, cante crendo, escute essas mensagens crendo que o Senhor pode fazer algo diferente na nossa vida. Amém? Amém? Vamos adorar o Senhor com o nosso coração, com todas as nossas forças, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia! Então vamos adorar o Senhor. Aleluia! Somos gratos a Ti, Senhor. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer. Meu maior prazer, ser Teu amigo.
Boa noite, irmãos, honrando a Deus sempre, observando aí os cânticos, as orações, o ensino da palavra, mas também algumas questões aí bem concernentes relacionadas ao serviço da nossa comunidade, o nosso dia a dia aqui na Igreja do Ferreira. Eu quero só salientar com os irmãos que na semana que vem, fim de semana, no domingo, dia 21, teremos pela manhã os nossos testemunhos das pessoas que estão tanto se achegando à igreja, à nossa comunidade, por transferência, por aclamação, que vão fazer parte do hall de membresia, como também dos que irão se batizar na nossa próxima ocasião de batismo. Então, 10h30 do dia 21, e nós teremos mais informações durante a semana se nós faremos esse culto, essa celebração no dia 21, com o público ou sem público, mas que ela será transmitida e que os testemunhos acontecerão nesse dia, já está certo. Então você que vai testemunhar, fique atento e preste atenção aí nas nossas plataformas digitais, onde nós iremos lançar aí os nossos avisos, e você também que quer acompanhar essa ocasião. No dia 26, na sexta-feira da semana seguinte, às 20 horas, teremos a nossa Assembleia Regular para falarmos com transparência sobre a situação financeira da nossa igreja e outras questões pertinentes aqui desse mês de março, ocorrido no mês de março. Peço que os irmãos fiquem bastante atentos. E no domingo, no dia 28, o último fim de semana do mês de março, teremos então finalmente os nossos batismos, também às 10h30. Não sabemos ainda como será essa oportunidade, com público, sem público, o que faremos, mas peço que os irmãos fiquem atentos a tudo que nós estamos lançando. Nós estamos de olho aqui nos pronunciamentos do governo, nas taxas de isolamento, nas cores das fases, nas medidas de restrição, para que a gente cumpra certinho aí todos os protocolos sanitários pautados, estabelecidos aí pelo governo, para que nós juntos celebremos a Deus, mas com segurança. Então fique atento, saliento com os irmãos, dia 28 de março, pela manhã, às 10h30, teremos então os nossos batismos. E a gente sabe, meus irmãos, que na caminhada de Jesus com seus discípulos, tantos ensinos, tantas oportunidades de entender qual é a vontade de Deus para nós, entender a cultura do reino de Deus na nossa mente, uma das características que mais marcou na vida de Jesus e que ele implementou aos seus discípulos é a característica da generosidade. A Bíblia fala: Deus abençoou vocês para que vocês sejam generosos. Temos muitos desafios a cumprir e sabemos que precisamos do envolvimento de todos os irmãos na maneira correta de tocarmos os serviços aqui na nossa comunidade. Temos alguns desafios e Deus mesmo escolheu que fosse baseado, pautado no envolvimento dos irmãos da igreja financeiramente contribuindo com esses serviços. Nós temos aí as nossas contas bancárias aparecendo na tela. Temos também o QR Code para que os irmãos possam aí fazer a checagem com o seu celular. E temos outras formas também. É possível que você venha aqui na igreja também durante a semana com todos os cuidados, receba uma oração e deposite o seu valor no nosso gasofilácio e de muitas outras maneiras que temos para que isso aconteça. O que eu quero é que fique muito claro que isso é um compromisso com Deus, isso faz parte da nossa caminhada de discipulado com Jesus. A maneira como nós entendemos sobre a administração do nosso dinheiro e a contribuição com o serviço, com o avanço do progresso do reino. Que isso seja sempre muito movido e pautado, baseado no amor, baseado na compaixão, baseado na alegria que Deus mesmo tem nos ensinado para que a gente continue a abençoar pessoas, abençoar nossa comunidade e desenvolver projetos, sempre visando o alcance de mais pessoas para a salvação e não outra questão. Meus irmãos, fiquem com Deus, vão louvando, vão adorando, vão ouvindo e praticando a palavra e que Deus nos abençoe durante a semana. Estamos juntos, caso precise de alguma coisa, entre em contato com a gente. Temos muitas plataformas de contato, mas que na continuidade desse tempo a gente fique em paz. Amém.
és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Cremos em ti, Senhor. Aleluia. Confiar, entregar-me a ti, descansar e crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Boa noite, igreja, graça e paz. Nosso momento de orarmos, nosso momento de intercedermos uns pelos outros. Já louvamos a Deus com os nossos cânticos, com nossa boca, com os nossos dízimos e ofertas. Agora vamos conversar com o Senhor, orando, intercedendo, clamando. Nossa mensagem está em Efésios 5:20, que assim diz: sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos os dias temos muitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Só o fato de acordarmos, termos ar nos pulmões, nossos órgãos funcionando, sentir a brisa no nosso rosto, termos uma família, termos o que comer, o que vestir, são razões suficientes para sermos gratos a Deus. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, seja em que área for, sejamos gratos ao Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Muitas dificuldades vêm para nos moldar e não para nos fazer desistir ou nos fazer desanimar. A vida é uma bênção. A vida é preciosa, é um dom precioso que Deus nos dá. Toda a vida vem de Deus, que nos criou
de forma maravilhosa. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele nos ama e nos abençoa o tempo todo. Até porque o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos, você pudesse me ajudar em oração pelas pessoas que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas hospitalizadas, pessoas desempregadas, lares desfeitos, pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Queria que você trouxesse aí a sua memória, cada uma dessas pessoas que porventura você conhece, que porventura você saiba, e que você intercedesse agora por elas. Muitas pessoas que tiveram parentes que faleceram, muitas famílias enlutadas. Então eu queria que neste momento você estivesse me ajudando em oração por essas vidas. Mas também temos que agradecer a Deus porque se estamos aqui, se somos instrumentos nas mãos do Senhor, se podemos interceder uns pelos outros, isso também já é uma razão mais do que suficiente para agradecermos. Seja grato ao Senhor. Ore também nesse sentido. Ore especialmente nesse sentido. Agradecendo a Deus pelo dom da vida. Agradecendo a Deus pela sua família. Agradecendo a Deus por tudo que você tem. Agradecendo a Deus principalmente pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, que morreu por mim e que morreu por você para nos conceder perdão dos pecados, para nos conceder a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Pai, saber que o Senhor cuida dos seus filhos, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida desta irmã e desse irmão que nesse momento está orando comigo. Por isso, Pai, eu quero dizer muito obrigada. Muito obrigada, Pai, pelo fôlego de vida. Muito obrigada, Pai, pelo alimento diário. Muito obrigada porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos amparado e não tem permitido que nada viesse a nos faltar. Não tem faltado o pão de cada dia, não tem faltado o alimento, não tem faltado o alimento material e também não tem faltado o alimento espiritual, porque a sua mão está sempre sobre as nossas vidas. Os seus ouvidos estão sempre inclinados, Pai, para nos ouvir, para escutar o nosso clamor, para escutar os nossos pedidos, para atender as nossas súplicas. Por isso, Pai, muito obrigada. Obrigada pela nossa igreja, obrigada pelo nosso pastor, obrigada pela vida dos nossos missionários. Obrigada, Senhor Jesus, por cada um que integra os ministérios da nossa igreja. Obrigada, Pai. Obrigada pelos nossos filhos, esposos, esposas, sobrinhos, netos. Obrigada, Pai. Obrigada por este amor tão imenso, tão grandioso, este amor primeiro, este amor que nos abraça, esse amor que nos cuida, esse amor que nos sustenta, esse amor que nos eleva, esse amor que faz com que prossigamos, esse amor que faz nos sentir mais e mais parecidos com o Senhor. Por isso, Pai, muito obrigada. Pai, eu quero também, neste mesmo espírito de adoração, nesse espírito de clamor, pedir para que o Senhor intervenha nas causas deste irmão, desta irmã, que neste momento precisa da sua intervenção. Seja na área da doença, seja na área sentimental, seja na área profissional, na área familiar, em relacionamentos. Eu não sei, Pai, mas eu peço que em nome de Jesus o Senhor vá de encontro a essas vidas, que o Senhor traga à existência o sonho de cada um conforme a Tua vontade, que é boa e agradável e acima de tudo, Pai, é melhor do que a nossa. Por isso, Pai, seja conosco, seja com cada um que neste momento está orando.
Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha aplainar os caminhos e que o Senhor venha assecar as lágrimas de cada um que neste momento chora, que neste momento tem ali o seu pranto, que tem o seu coração aquebrantado, rendido aos teus pés. Que o Senhor venha com a tua mão santa e realize ali cada desejo, que o Senhor atende ali cada clamor conforme a tua vontade, que o Senhor possa fazer mais e mais nas nossas vidas, porque a sua vontade sempre, como já disse aqui, é melhor do que a nossa. Por isso, Pai, seja conosco, hoje, agora e para todo o sempre. Amém e amém. Fique agora com a palavra, que a palavra possa tocar o seu coração. Mais do que isso, ela possa crescer e frutificar. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Uma alegria ter você aqui comigo nessa celebração que nós adoramos o nome de Jesus e agora nós vamos nos dedicar ao tempo da palavra. E eu quero te perguntar antes de qualquer coisa, você está pronto para ouvir? Porque é necessário uma intencionalidade no nosso coração quando nós nos dedicamos à palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Nós temos meditado na carta de Tiago e temos aprendido com o irmão de Jesus, que Tiago era, né? Ele era nascido de Maria, mas no tempo de Jesus, no ministério de Jesus, enquanto Jesus estava aqui, Tiago não acreditava naquilo que Jesus realmente era, não reconhecia que Jesus era o Cristo. E diferente da reação que nós teríamos, ou da ação que nós teríamos, se fôssemos Jesus, quando vencêssemos a morte, como Cristo fez, ao se encontrar com pessoas como Tiago, que não reconheciam ele no seu tempo de ministério, a atitude de muita gente seria de mostrar-lhe quem estava certo. E Jesus não fez isso. Jesus confiou a Tiago no tempo certo e Tiago reconheceu, depois de ter visto tudo que viu, depois de ter não reconhecido durante o tempo de ministério de Jesus, mas sim depois da cruz, Tiago se converte e se torna, é confiado a ele, Jesus confia a ele a igreja. Se torna um dos principais líderes da igreja, um dos pilares da igreja primitiva. E é isso que Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, quando fala sobre Tiago. E nós temos meditado nas palavras de Tiago, aquilo que Tiago escreve para um povo específico. Essa carta de Tiago é para um povo que era um povo crente, que reconheceu quem Jesus é e que agora estava espalhado em todas as nações, no mundo todo. E esse povo específico, espalhado, esse povo que reconheceu Jesus, que estava por aí, muito sozinhos, eles estavam passando por algumas dificuldades. Provas, tentações, tribulação, e nós aprendemos semana passada, com o pastor Reinaldo e com o Felipe também, que as provas, as tribulações, as provações, tudo aquilo que é o sofrimento, quando bem compreendido pela graça e pela misericórdia de Jesus, gera em nós maturidade. Porque quando nós passamos por dificuldades, um tempo que não é bom para nós, e Tiago escreve essa carta para um povo específico numa circunstância terrível, assim como nós, um povo específico, povo crente, um povo escolhido, um povo chamado, gente que reconheceu quem Jesus é. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Em 24 horas essa semana, nós passamos de 2.000 mortes. Nos municípios, exemplo aqui, próximo de nós, Taboão da Serra, contabilizou hoje 12 pessoas que morreram antes de ter acesso ao leito. Então nós estamos em tempos difíceis. Essa carta aqui é para nós. E que estamos espalhados por aí.
mas temos uma convicção. Então, eu quero te lembrar daquilo que foi falado na semana passada, porque isso vai ser fundamental para a nossa compreensão dessa semana, que quando passamos por provas, por tribulações, quando nós enfrentamos esses tempos difíceis, meu irmão e minha irmã, pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos maturidade. É gerado em nós maturidade. Por quê? Pela perseverança pela qual nós enfrentamos todas essas coisas que são difíceis. Não é fácil, meu irmão, para nós que estávamos nos reunindo como igreja aqui, todo domingo pela manhã, indo para o segundo encontro presencial, ter que voltar a tudo. Mas isso não faz com que estejamos novamente, ou se um dia nós já estivéssemos, o que eu acho muito difícil, mas não estamos na estaca zero. Porque a igreja nunca parou. Mas é triste, é difícil para nós. Não é fácil, nós estávamos aqui nos reunindo, era uma alegria danada, mas nós continuamos alegres, porque a igreja não parou. A forma com que nós vamos nos encontrar vai ser diferente. Essa compreensão nos leva à maturidade pela perseverança que nós temos nos tempos difíceis. Ponto. Isso nós conversamos semana passada. A partir disso, eu quero te chamar para uma conversa hoje. E eu quero te perguntar se você já foi enganado. Porque a sensação do engano, e é sobre isso que nós vamos conversar. Um povo maduro não pode ser enganado. E a sensação de ser enganado é uma sensação terrível. Se você já foi enganado, se você já sofreu algum tipo de golpe, hoje é muito comum, golpe de WhatsApp, tudo isso. A sensação de ser enganado é péssima. Quando nós somos enganados por pessoas que nós tínhamos expectativas sobre elas, então é pior ainda. Somos frustrados, decepcionados, porque o engano é um erro, é um equívoco. Engano é você ir para uma direção, sendo que a que você tinha que ir era outra. E quando você se vê, o tempo que você gastou, onde você chegou, sendo enganado, é terrível. Nos tira o chão, nos dá um desânimo, uma tristeza, mas um povo maduro, de gente que é bem compreendida de quem Cristo é e o que Cristo fez, e é o que Tiago vai nos chamar de povo maduro. Maturidade deve estar no nosso nome, deve traduzir a nossa essência. Um povo maduro não pode ser enganado. Então, como nos livramos de situações que vão nos enganar? Essa conversa que eu quero te chamar hoje, porque existem maneiras que nos levam ao engano. A maneira de ser enganado. Nós temos a capacidade de nos enganar. E como então evitar essas coisas? E é simples, mas é muito profundo. E é por isso que eu quero te convidar a ler em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 16. Presta muita atenção, abra a sua Bíblia, vamos meditar junto. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Verso 16, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então vamos lá. Como não ser enganado? Sabendo o que é certo. Quando eu sei o que é certo, quando eu observo e sei reconhecer aquilo que não é o errado, eu sei reconhecer o que é o certo, já é um primeiro passo para eu não ser enganado. Eu olho para Deus e eu percebo que no meio de todas essas coisas que estão acontecendo, na velocidade que estão acontecendo, na forma, na intensidade que estão acontecendo, eu consigo ainda assim entender que Deus não muda. Ele é imutável. É o que o texto vai dizer para nós.
Engano é achar que Deus está a par disso tudo que está acontecendo. Engano é achar que Deus vai se adaptar a todas essas coisas que estão acontecendo. Não, Deus não vai se adaptar, porque Deus já sabe do que está acontecendo. Ele é soberano sobre essas coisas. A soberania de Deus está nisso. Em todas as coisas acontecerem como acontecem, na velocidade que acontecem, da forma, na intensidade como acontecem, que para nós não são bem claras. Pelo menos eu não consigo entender como isso tudo está acontecendo, do jeito que está acontecendo. Mas eu sei, e não sou enganado em dizer que Deus é soberano sobre tudo isso. Porque aqui Tiago vai falar para esse povo que estava se enganando de deuses, com D minúsculo, deuses, que se adaptavam, que se faziam, que se construíam, deuses que podiam entregar aquilo que carregava o interesse próprio de cada pessoa. Esses deuses, ele vai descrever, eles variam como sombra. O que uma sombra é? Quando acabava a luz na sua casa, você vai brincar com os seus filhos. Eu brinquei disso quando eu era criança. A gente colocava uma vela, fazíamos um cachorrinho com a mão. E a sombra disso era um monstro terrível e grande. Mas não era real. O que era real era esse cachorrinho, mas a sombra projetava algo que não era. Deus não é isso. Deus não é sombra que projeta coisas que não é. Deus simplesmente é soberano sobre tudo. E isso é o start da nossa conversa. Nós não podemos ser enganados naquilo que temos de conceito sobre Deus. Porque a partir do momento que a nossa compreensão sobre Deus é um equívoco, é um erro, todo o caminho que nós vamos seguir a partir disso vai nos levar para a direção que nós não deveríamos ir. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar decepção, isso vai gerar tristeza. Essa é a sensação de ser enganado. Acreditar em um Deus que não existe. Ou acreditar em um Deus que nós mesmos construímos. Passo 1, para não ser enganado, é entender quem Deus é. E o que Deus fez, nos gerou através da sua palavra. Nós somos gerados pela palavra. Disso nós temos a compreensão de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Evitamos o erro sabendo o que é certo. Evitamos o engano a partir do momento que sabemos reconhecer o que é certo. E eu quero seguir com você. Eu quero caminhar para esse texto que foi e é um dos grandes textos que norteiam a minha vida. E cada vez que eu volto para esse texto, ele ganha uma profundidade e ele me confronta. E nessa noite eu não quero te confrontar, não é o Davi que vai te confrontar. Eu quero ser confrontado junto com você, através daquilo que nós vamos ler. Eu quero te convidar para um tempo onde nós vamos ouvir, nós vamos ser confrontados. Porque é isso que nós vamos ler aqui, a maneira de ser enganado, como nós nos enganamos, vai falar sobre coisas que nós temos feito e que tem nos levado para lugares que não deveríamos estar. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra pela qual nós somos gerados e que foi implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Presta muito atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Tiago vai nos dar um conselho, e Deus dá um conselho para nós, fundamental. O conselho é:
fale menos, escute mais. E não tem maneira mais pedagógica de Deus nos ensinar isso pela maneira que Ele nos criou. Ele nos criou com dois ouvidos, 2 orelhas e uma boca só. Na minha maneira, no jeito que eu fui criado, Deus me deu um plus ainda. Minhas orelhas são maiores e a minha boca é menor do que a média das pessoas. É pedagógico a maneira como Deus nos ensina que nós precisamos ouvir mais e falar menos. E Tiago vai dar um conselho que é de Deus para nós, dizendo o seguinte: estejam prontos para ouvir. E presta muita atenção nisso, meu irmão, porque a gente confunde. A escuta não é uma ação passiva daquilo que tudo que chega de informação até nós. Não. Esteja pronto para ouvir. Estar pronto é uma ação que necessita uma intencionalidade. Para eu estar gravando aqui agora com você, agora é 12h23. Eu acordei, eu tomei banho, eu tomei um café, escovei o dente, peguei meu carro, passei num posto, abasteci, peguei um trânsito, cheguei na igreja, sentei, tinha gente que já estava preparando esse ambiente e pronto. Estávamos prontos para gravar, depois de um processo todo. A escuta é a mesma coisa. Não é só aquilo que chega, é a nossa disposição e a nossa intencionalidade de eu vou escutar. Por isso a escuta é uma ação ativa. Nós não estamos parados quando estamos escutando. Tiago vai dizer para nós que nós precisamos estar prontos. É uma ação rápida de intencionalidade de ouvir. Ouvir. E temos que ser tardios no falar. Imagina comigo uma roça e um pai e um filho passaram o dia todo trabalhando nessa roça, madrugaram e estavam voltando pela manhã para casa. No caminho eles estavam com a carroça deles, que estava cheia da colheita que eles tinham feito naquela madrugada toda. E adiante, a perder de vista quase, vinha uma outra carroça. O caminho era tão estreito, o pai que estava no controle da carroça encostou a carroça e parou, esperando que a outra passasse. Quando a carroça estava vindo, o filho vira para o pai e diz o seguinte: aquela carroça está vazia. O pai perguntou: uai, mas como você sabe disso, se você nem viu? Ele falou: com a minha experiência, eu aprendi que uma carroça vazia faz muito mais barulho do que uma carroça cheia. Uma carroça cheia tem conteúdo e bagagem, uma carroça vazia não. E uma carroça vazia faz muito mais barulho do que uma carroça cheia. A Bíblia, meus irmãos, vai revelar para nós que falar menos, escutar mais, é sabedoria, é maturidade. Está recheado. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 19, vai dizer o seguinte: quando muitas são as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Em outro provérbio vai dizer o seguinte, que quem se cala no meio da multidão passa por inteligente por não falar muito. Então, meu irmão e minha irmã, que seja um conselho de Deus para nós sobre as coisas que estão acontecendo. Eu já vou costurar tudo para a gente entender isso. Mas uma das maneiras como a gente se engana é das reações que nós temos da nossa vida, de achar que nós precisamos responder tudo, o tempo todo. Somos envolvidos por uma cultura imediatista. As pessoas mandam mensagem para nós no WhatsApp esperando a nossa resposta em minutos, em poucos minutos. E ainda mais se a gente estiver online e não responder, as pessoas entram em um colapso. Porque todo mundo quer isso. Todo mundo quer resposta o tempo todo. Tiago vai continuar e vai dizer: sejam tardios também no irar-se. Sobre o que ele estava falando? Ele estava falando sobre um povo crente, passando por dificuldades, por um caos. Parece que está falando com a gente. E tá.
passando por todas essas coisas que eles estavam passando, um povo que precisava escutar mais, falar menos e se irar menos. Porque esse povo estava confundindo o falar muito e falar muito com ira, justificando que ali estava a justiça de Deus. E Tiago vai dizer, não é com ira que se manifesta a justiça de Deus. Não é. Não é. Quando nós estamos passando, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, quando estão atacando a gente como igreja, porque tem uma onda aí de cancelamento, não é nova, já tem um tempo, e a igreja sempre sofreu com isso. Está aqui. Sempre sofreu com isso. E qual é a atitude da igreja? Qual é o posicionamento da igreja? Qual é a atitude minha com o meu irmão? É que eu tenho que estar pronto para ouvir. E ser tardio no falar. Ser tardio no mirar. Outro provérbio vai dizer que melhor é um sábio do que um guerreiro. Porque o sábio controla o seu domínio próprio, ele sabe se controlar. O guerreiro sabe fazer uma guerra. Melhor é aquele que se controla do que aquele que domina uma cidade. É isso que o provérbio vai dizer. Então, caminhamos sobre maturidade e sabedoria quando não nos enganamos, primeiro, sobre quem Deus é, e segundo, sobre como agimos. Então, a nossa posição, o nosso posicionamento não deve ser entrar na pilha de toma lá, dá cá. Ainda pessoas confundem isso. E eu estou nesse pacote. Estou sendo confrontado com essa mensagem, que não foi fácil. Ontem passei até de madrugada meditando nisso, para que isso falasse tanto ao meu coração como tem falado. Preciso, meu irmão e minha irmã, o Davi precisa estar pronto para ouvir e ser tardio no falar. A gente acha que Deus precisa da nossa defesa, meu irmão. A gente atacam a igreja e a igreja ataca aqueles que não fazem parte dela. Não é, a justiça de Deus não está nisso. Meus amados irmãos, vamos lá de novo, versículo 19. Isso precisa entrar na nossa cabeça de um jeito que não pode sair. Tem que martelar no nosso coração. Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios no falar, tardios, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Justiça de Deus, presta atenção nisso, justiça de Deus não é manifestada, não é feita com violência. Não, justiça de Deus não acontece no meio de palavras jogadas que condenam. Justiça de Deus acontece, meu irmão, na palavra que é implantada dentro de nós, que salva. Essa palavra implantada dentro de nós, a palavra que se tornou carne, o Jesus Cristo de Nazaré, é aquele que vira para nós e vai dizer o seguinte: seja tardio no falar. Escuta. Escuta, porque escutando você vai reconhecer. E não precisa ficar se justificando, não precisa ficar falando, nem atacando. A justiça de Deus acontece porque é em Jesus de Nazaré que a justiça é feita, não é nos ataques que nós promovemos com as nossas palavras, não é com a nossa ira. O texto continua, meu irmão. No versículo 22, Tiago vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra,
mas não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece o que viu. Esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que eu quero hoje ser confrontado com você, meu irmão e minha irmã, é que nós temos 2 ouvidos para escutar mais, uma boca para falar menos. Temos braços e pernas para fazer aquilo que nós ouvimos. Engana aquele que acha que só ouvindo já está salvo. Uma fé ordinária. Uma rotina bem assídua, religiosa. Se engana. A maneira de se enganar é essa, de você achar que você vive uma espiritualidade pelo simples fato de ouvir. Mas não. A proposta do Evangelho é de ouvir e praticar. Jesus já falou isso lá no Sermão do Monte. Quando ele encerra o Sermão do Monte, falando com os discípulos. Ouvir e praticar é, sim, revelar aquilo que nós fomos feitos. Porque aquele que ouve, e só ouve, o ouvinte, é como alguém que vai para o espelho, se olha, sabe que tem coisa para arrumar, mas sai e se esquece. A gente se olha no espelho e eu percebo quando eu olho no espelho se eu tenho que fazer barba, se meu bigode está desarrumado. No meu caso eu não tenho cabelo, mas a gente olha no espelho e a gente sabe o que precisa ser arrumado. A ilustração que Tiago usa aqui sobre espelho é que quando nós olhamos para o espelho, para a palavra de Deus, nós nos olhamos, nós nos reconhecemos. E aquele que pratica não se esquece. Não basta apenas ouvir, meu irmão. Nós precisamos ouvir e praticar. Porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos olhando aqui para nós. Estamos nesse espelho onde nos reconhecemos. E aqui eu vejo um Davi, sujo, pecador, imundo, pensamentos terríveis, um comportamento terrível. Eu vejo, eu reconheço. E me reconhecendo, eu me vejo tão limitado a ponto de reconhecer aquilo que foi o primeiro ponto para eu não me enganar. O conceito de quem Deus é. Como a gente se engana, meu irmão, quando nós temos um conceito equivocado de quem Deus é. E quando nós fazemos coisas achando que foi isso que Deus pediu para a gente fazer e que na verdade não foi. Como nós nos enganamos, meu irmão, quando nós não temos o conceito de quem nós realmente somos. Quando olhamos para o espelho e a gente se esquece daquilo que a gente viu. Como a gente não se engana, sabendo que é certo, quem Deus é. Sabendo que Deus nos gerou para um propósito, fomos gerados pela Sua palavra. A Sua palavra está implantada no nosso coração. E gente que tem palavra implantada no coração, vive, medita e pratica. Que a gente se lembre, meu irmão e minha irmã, que não vai ser com um posicionamento agressivo que a justiça de Deus vai se promover. Não vai ser. Não vai ser com violência, não vai ser com ataque, não vai ser com palavra. Vai ser com a prática daquilo que ouvimos. Vai ser observando a lei perfeita. O que é a lei perfeita, meu irmão? Se Cristo mesmo diz que eu vim para cumprir a lei. Ele é a lei perfeita. Não são só os mandamentos, é o Cristo que veio para cumprir, trazer profundidade para nós.
Quando nós observamos o Cristo, a imagem e semelhança pela qual fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Cristo. Quando olhamos no espelho, o que estamos vendo? E quando vemos, a gente se esquece daquilo que viu? Porque se a gente se esquece do que viu, nós estamos nos enganando. Se engana aquele que acha que a rotina religiosa assídua, ser frequentador de igreja, ter uma playlist gospel no teu Spotify, não te faz um cristão. Te faz um cristão ter uma playlist gospel, vir à igreja porque já fez parte de uma natureza que foi transformada pela prática daquilo que foi ouvido. Então, meu irmão, não se engane. Se livre do engano. E a gente só se livra do engano quando nós olhamos para a lei perfeita, para o Cristo de Nazaré, e quando nós praticamos aquilo que Ele nos falou. Fora disso, engano. Estamos indo para lá quando deveríamos estar indo para lá. Em tempos difíceis, em tempos de caos, como nós estamos vivendo, existe um posicionamento que deve ser tomado por nós. E que está aqui. Está acessível. Não está distante. Não se engane em achar que a espiritualidade é algo tão raso que pode ser ticado na sua lista de tarefas. Não se engane. Faça da sua vida uma vida bem vivida pela prática daquilo que foi ouvido. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã. Um grande beijo para você. Tchau. O Senhor é a minha luz e salvação. Eu não temerei, Senhor. Tu estás conosco, aleluia. Aleluia. O Senhor é minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação. Não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, descansarei Teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo.
Senhor seja o teu refúgio, que o Senhor esteja com você todos os dias, que você busque o Senhor e cumpra as suas leis, os teus propósitos, e que Ele seja a sua salvação. Esse é o nosso desejo para você para essa semana. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.